oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. É o frio que está batendo palma mais forte, né? Então vamos, aula 537 já, hein? De geral, e pelo YouTube 166. Então, como o YouTube começou bem depois, só tiveram 166, hoje está completando 166 pelo YouTube, então periodicamente eu faço aquela revisão dos números anteriores, que quem começou depois pelo YouTube perderam essas aulas, né? Então, vamos recuperá-las. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Feminino, 34 anos. Realizei alguns exames recentemente e apresentou um crescimento de superbactérias no intestino. Não estou conseguindo ingerir alimentos que tenham leite e alguns outros alimentos. Me dá muito mal-estar, fazem mal assim que consumo. Gostaria muito de voltar a comer os alimentos normalmente e não ter dores todos os dias. Pode me orientar com alguma prática? Sim, você vai ficar boa, vai ficar curada, tá? Se praticar direitinho. Então vamos ver primeiramente a explicação que a medicina dá sobre essas superbactérias. É um grupo de bactérias que são resistentes ao uso de antibióticos. Então isso, na verdade, ocorre porque esses antibióticos, né, eles fizeram com que foram feitos de uma forma incorreta, então passaram a ser mais resistentes. Então ficaram mais, como se fosse uma vitamina para as bactérias. Então existem bactérias que teimosamente permanecem no intestino. Permanecem no intestino por quê? Porque a mente de quem comanda, da pessoa que tem do corpo, né, o comandante, quem tem aquele corpo, na verdade, a mente dela projeta, faz com que ele permaneça mais tempo. O Dr. Frank Caprio, médico, psicanalista, psiquiatra, ele cita no livro que o intestino são decorrentes de hipersensibilidade. Então, aquilo que o professor Sérgio Taniguchi escreveu no livro Assim se concretizou bem, é exatamente isso também, que ele fala que nossas emoções muitas vezes ficam repercutindo no intestino. Então ele diz, o Frank Caprio diz, são decorrentes da hipersensibilidade, anseio distorcido, sentimentos reprimidos. Então
Por que acontece essa hipersensibilidade? É justamente por razão de a pessoa ser muito emocional. Então ela precisa ser um pouco mais racional e diminuir um pouco as coisas de ver tudo pela emoção. Sempre levado pela emoção. Então, de vez em quando, precisa parar, analisar, não ficar com medo das coisas. E, para isso, é importante praticar mais a meditação Shinsokan. Quando a pessoa, à medida que ela vai se conscientizando que ela é vida perfeita, que é vida eterna, indestrutível de Deus, não basta somente conhecer pelo pensamento, pelo intelecto. Então, a verdade passa a ser nossa, diz o mestre, praticando a meditação Shinsokan. Então, você conhece a verdade. Mas, conforme Cristo disse, guardai os ensinamentos, não esquecer, só tomar conhecimento supérfluo, a pessoa acaba esquecendo. Mas quando ela guarda mesmo, para registrar no subconsciente, igual certas palavras, certas coisas que nós guardamos, por exemplo, vamos ver se vocês guardaram normas fundamentais praticando Seichunei. Primeira. Segunda. Quinta. Demoraram para responder, tá vendo? Mudou a sequência porque vocês decoraram nessa sequência. Então, mudar a sequência, como é que é, como é que é? Então, tem que mentalmente começar a fazer para poder lembrar qual que é, né? E se tivesse decorado de trás para frente, de frente para trás, tudo, aí não teria, não aconteceria isso. Igual tabuada. Tabuada nós aprendemos, não somente de uma forma. Então, quando fala 8 vezes 4, 4 vezes 8, respondeu rápido, né? Então, porque já sabe. Então, praticar mais a meditação em Shinsokan. E uma das normas fundamentais da Seichunei diz: conservar sempre o sentimento natural. Isso é uma coisa que não é tão fácil assim, mas entendendo, se esforçando, vai conseguir. Então, o que significa ser natural? O livro Princípio Básico da Felicidade, capítulo 6, então você que fez a pergunta, é bom ler, leia atentamente, esforce-se para ser natural. Então, esforçar para ser natural não é ser cara de pau, não é ser fingido. Não é fingir que está, não é aquele cara de pau, não é, mas é dentro de você esforçar-se, então, conforme disse na meditação em Shinsokan, ter aquele sentimento de não ter ser dominado pela superemoção, não ser dominado por alguns sentimentos, não ser levado por conversas, né, dos outros. Você tem que saber ponderar as coisas, pare, analise, e não precisa dar, muitas vezes você acaba dando respostas de coração, sem pensar, sem analisar. Então, quando é assim, diga: deixe-me pensar, eu vou pensar, depois eu falo. Deixe-me pensar, depois eu falo. Então, para você ter tempo de analisar as coisas. Então, não fica simplesmente, muitas vezes, entrando, como diz na gíria, entrando em fria, porque você já responde sem analisar. Então, é importante que você analise. Então, da mesma forma, se você for falar para uma pessoa, por que normalmente as pessoas pegam papéis e leem quando vão fazer discurso? Porque quando ela escreveu com calma, precisa falar sobre isso. Faz a cola, não tem importância, não é vergonhoso, não. E aí ela não esquece. Mas de repente, esqueci como é que era, falei só metade do que eu preparei. Mas por quê? Você não seguiu a colinha. Ok? Segunda pergunta. Feminino, 67 anos, casada. Tenho um filho de 33 anos que ainda mora comigo. É muito amoroso e atencioso, mas não consegue estabilidade em um emprego. Ganha dinheiro e com empréstimos ou pegando adiantado, gosta de balada, vive trocando de namorada. O que faço para que ele tome rumo na vida? Olha, analisa. Tem coisas que aparentemente é coisa simples, né? Quando decoramos é simples. Mas se analisar direitinho, você não está confortável pela forma dele viver. Isso está te incomodando. Isso significa que existe algumas coisinhas entre você e ele. Pergunto-lhe, teve aborto? Quem perguntou lá, acho que não está aqui, né? Não sei, nem sei de que estado que é. Se você teve aborto, leia Pela Paz dos Anjinhos. Outro detalhe,
quando soube que estava grávida dele? Você ficou super feliz ou pensou, não queria, não era agora, não sei o quê? Se não houve aquele sentimento de alegria por saber que estava grávida, isso faz com que ele tenha esse tipo de comportamento também. Sobre parte de desemprego também, uma ocasião, não sei se algumas pessoas vão lembrar, uma senhora que ela escreveu dizendo que praticou. Ela assistia todas as aulas, dessas aulas de quarta-feira, e eu falei do feijão, lembra? Agradecer com feijão, obrigado, obrigado, obrigado. E o filho estava desempregado, o que ela fez? Pegou o feijão e falou, meu filho está empregado, meu filho está empregado, meu filho está empregado, meu filho está empregado. É uma oração. 2 dias depois, o filho arrumou um emprego maravilhoso. Então, afirme o que quer, não afirme o que não quer. Esse é um detalhe, ok? E outro detalhe, pare de pensar. Pare de pensar. Você fica pensando, mas ele está com 33 anos, só vai em balada, eu fiz não sei o quê, faz aquilo, não sei o quê, não tem emprego. Você fica afirmando isso, você está declarando. E declarar é oração. Lembra da palavra orar em japonês? Inoro, e vida noro é declarar. Você está declarando, está desempregado, você está rezando. Inconscientemente você está rezando, está desempregado, só fica embalado. Então não pare de pensar nessas coisas. E oração tem que ter ação. Aquela senhora, eu não canso de falar sobre isso, porque é um caso muito típico de o que significa ação com oração. Ela vendo que as duas filhas já estavam na idade de casar. Mas devido ao marido, que sempre era transferido para uma outra cidade, outra província, ela não tinha tempo de fazer amizade para consolidar o namoro. E ela, pensando, tem que ter ação, então o que ela fazia todos os dias? Todos os dias, hein? Ia até a porta, abria a porta, falava, imaginava que estava falando para o noivo de uma delas, entra, ela já está chegando, entra, toma assento. Aí depois ia para a porta, voltava para a porta outra vez, fazia a mesma coisa. Todos os dias. Quem olhasse a mulher fazendo isso, pensava, está louca. Mas não. Ela foi gravando, foi registrando, não ficou pensando, não casa, não. Ela foi me imaginando que o noivo já chegou, e todos os dias, ela acabou concretizando isso. E tanto assim que as duas filhas casaram no mesmo dia, ok? Então, use a mente para plantar o que você quer. Outro detalhe, se cansar com 1 quilo de feijão, pega 1 quilo de alpiste. Aí consegue, com certeza, tá bom? Outra pergunta. Feminino, 40 anos, divorciada, sem filhos. Ultimamente, aparecem vários rapazes que mostram interesse por mim, mas, normalmente, esses rapazes são extremamente desestruturados em vários aspectos da vida deles. E, no aspecto financeiro, eu estou desempregada há mais ou menos 3 anos e nunca consigo uma colocação para trabalhar. Preciso de uma orientação. Muito obrigada. Então, você tem que estruturar a sua mente, o seu modo de viver. 3 anos desempregado e está tendo agora, diminuiu bastante agora o número de desempregados. Quando, há uns 3 anos atrás, estava na base de 14 milhões, agora parece que está 7 e pouco. Então, tem muitos empregos aí em oferta. Agora, o que está acontecendo? Primeiro detalhe, você dá para perceber, para umas coisas estarem tanto assim, você não aparecer a pessoa que você deseja, porque você ainda está em conflito com o seu ex-marido. Okay? Ainda não perdoou de verdade. Você se divorciou, mas ainda não perdoou de verdade o seu ex-marido. Então, o que você tem que fazer? Adquira o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Não vai colocar na estante não, viu? Você vai pegar o livro e transformar no desodorante, ó, embaixo do braço. Para onde você for, carregue o livro, abra, leia e toda hora que puder, vai lendo o livro. Ok? Defina claramente. Está aqui a pretora Claudete, que ela fez isso. Né, seu Wagner? Claramente o que ela queria para marido. Escreveu. Quantos itens, dona Claudete? 10? 10 itens, tá? Né?
10 qualidades. Sim, não vai pôr defeito, senão depois vai reclamar aqui. Aí ela enumerou tudo, e eles olhando a folha, imaginando que apareceu, e realmente apareceu, né? Está aí do lado. Quanto? 48 anos juntos, está vendo? Então, definir o que você quer. Então, o mestre fala, a vida é igual ao restaurante, você entra no restaurante à la carte. Se você esperar comida, mas se você não pediu, não adianta nada, não vem. Então tem que definir o que você quer, eu quero isso, tá bom? Defina claramente, escreva pelo menos 10 itens, cole no guarda-roupa uma folha, cole outra folha na cozinha, na frente da pia que você está lá, olhando a pia, né? Cola na porta do banheiro, de dentro, que na hora que você fecha, senta no trono, você vai ficar olhando no papel. E vai gravando, ok? E faça isso todos os dias. Emprego. Leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Outro detalhe. Pelo visto, você não está lendo a Suta para os antepassados. Ok? Você está falhando nessa parte. Com certeza está falhando. Porque quando a pessoa tem aquele amor antepassado, as coisas vão se encaixando, vão se ajustando, porque eles vão ajudando. Eles vão ajudando. Mas se eles estão sofrendo, como é que eles podem ajudar? Não tem condição de ajudar. Então, não falhe nessa parte. Leia o Convite à Prosperidade, volume 1, de manhã, Sutra Antepassado, Chuva de Néctar da Verdade, à noite, Palavras do Anjo. Todos os dias. Não fica com preguiça de fazer isso, não, ok? Não fique com preguiça de fazer isso, tá bom? Quem planta, colhe. Próxima pergunta. Feminino, 57 anos. Há anos estou angustiada. Sou católica, meu esposo foi embora. Tenho um namorado, gosto dele, mas não me sinto confortável por não poder me dedicar às questões espirituais. Tenho diabetes e agora meu cabelo caindo. Nossa, o terceiro caso que o marido vai embora. Que negócio é esse? Tem que amarrar direito. Bom, vamos falar sobre cabelo caindo. Está perdendo o cabelo, a melhor coisa é guardar, né? Compra uma caixinha e vai guardando o cabelo para não perder. Mas isso tudo, eu vou explicar por que tem que fazer isso. Angustiada, está com angústia? Faz uma coisa que é em casa. Pega um CD desse hino que nós cantamos, por exemplo, dos hinos da Seixonê. Cante esse hino, chore, faça o Shinsokan, solte aquilo que você reprimiu até agora, conversa com Deus, aí entra naquela meditação, conforme está no livreto. O mestre fala, está com vontade de chorar? Chora, né? Chora, deixa descarregar isso, mas não fica só chorando também não, viu? Não resolve nada. Diabetes e cabelo caindo, isso mostra o seguinte, diabetes, praticamente eu tenho visto assim que grande parte, eu digo vamos até estipular mais ou menos 80%, 90% dos casos de diabetes, a causa é antepassados que estão com túmulos abandonados, antepassados que estão com sede, e a pessoa não dá atenção, não visita os jazigos deles, precisa visitá-los, tá? Não são todos os antepassados que estão necessitando, que pedem ajuda, que pedem a visita nos túmulos deles. Os espíritos, os antepassados que ainda estão na etapa inicial, o espírito de cor vermelha, são esses que são apegados ao corpo e que ficam ao lado onde está o corpo. Então, são esses espíritos que ficam em cemitérios. Os espíritos mais evoluídos não ficam em cemitérios. Os espíritos de cor azul ou branca não ficam em cemitério, mas avermelhados ficam. Por isso que é importante visitá-los, lavar a superfície, levar flores, e em casa ler a Suta para antepassados. Para receber, é preciso dar, então precisa dar mais amor aos antepassados, ok? Então diariamente leia a Sutra, Chuva de Néctar da Verdade de manhã e à noite Palavras do Anjo. Acorda mais cedo e determine esse horário dos meus antepassados. Não fica mais 10 minutos. Tempo, de repente você dormiu mais 1 hora, essa 1 hora você podia ter feito a Sutra antepassada e iria sobrar ainda uns 25 minutos. Então, faça isso todos os dias, Shinsokan sem falta, e veja como vai. Shinsokan, porque algumas pessoas vão perdendo cabelo por causa da ansiedade. Então, no Shinsokan você vai ter um autocontrole, vai ter mais um autodomínio, você não vai ficar tão agitado, elétrico. Então, você tem um autodomínio, um autocontrole,
através do Shinsokan. Quinta pergunta. Feminino, 59 anos, casada. Gostaria de receber uma orientação a respeito da dificuldade de engolir alimento. Eu sinto que fica entalado na garganta e tenho que tomar muita água para descer no meu estômago, dói. Essa pergunta lembra aquele caso que o Dr. Breuer era amigo do Freud, e ele mandou uma carta falando, tive uma descoberta interessante, que a mulher que não conseguia beber água. Então, o seu não é o caso de beber água, o seu caso é de não comer. Pergunto, quantos anos você tinha quando começou esse problema de não conseguir engolir? Procure analisar, procure lembrar quando foi, e alguma coisa aconteceu nesse momento, ok? Você fala, aconteceu quando tinha 5 anos, 4 anos de idade, alguma coisa aconteceu. Ou sua mãe te obrigou você a comer, impôs você a comer, você não queria, empurrou a goela abaixo a comida para você engolir, alguma coisa nesse sentido aconteceu. Então, a partir dessa idade, procure lembrar se realmente aconteceu isso, ou se você foi obrigado a comer uma coisa que você não gostava, teve que engolir, e aí por isso que agora ficou o inconsciente reage para não descer, para não engolir. Essas coisas é que você precisa superar, perdoando a pessoa que fez alguma coisa para você nesse sentido. Pode ser sua mãe, pode ser uma empregada, pode ser uma tia, alguma pessoa assim, ok? Então, outro detalhe, nesse processo de você lembrar, não diga, não consigo. Você vai conseguir, se você tiver vontade, você vai conseguir. E de repente vai, foi isso, foi aquilo, ok? Ou de repente alguém fala alguma coisa, então você, por exemplo, pega o livro Buscando o Amor dos Pais, na hora que estiver lendo, vai lembrar de algum fato. Assim como aquele caso que eu citei no meu segundo livro, Iluminando Seu Caminho, da dona Jaci, que ela tinha doença no couro cabeludo e 32 anos sofrendo com esse problema. Aí eu falei para ela, o que aconteceu com você quando você tinha 11, 12 anos, na fase do início da adolescência, com você e seu pai? Aí ela falou, a surra que eu levei. Na hora ela falou com raiva até, a surra que eu levei do meu pai, como era grande e achava que não merecia. Então ela pensava que tivesse perdoado o pai, mas não tinha perdoado. Então a coisa veio lá do inconsciente, veio lá do porão, que é o inconsciente, conforme dizia Freud, e nesse fato ela lembrou e realmente perdoou o pai, e aquela doença desapareceu totalmente, ok? Então verifique na família se alguém também sofreu, esse lado que eu falei até agora é o lado psicossomático, do lado espiritual. Também se alguém da família teve algum problema na garganta, infecção, alguma coisa assim, ou na boca, no esôfago, e descobrindo quem foi. Antepassado por parte do pai e antepassado por parte da mãe. Descobrindo quem foi, então faça uma sutra para essa pessoa exclusivamente 21, 30 ou 49 dias. Tá bom? Outra pergunta? Feminino, 44 anos, casada. Tenho 2 filhos meninos. O mais velho tem 3 anos e 10 meses. Por conta de crises convulsivas, toma medicamentos fortes, apresenta desequilíbrio ao andar e cai com frequência. Sua fala ainda não é tão desenvolvida. Meu filho caçula tem 4 meses, nasceu sem nenhum problema médico, mas hoje a pediatra desconfia que ele seja portador de síndrome de Down. O que devo fazer? Quero ver muitos meus filhos em perfeita harmonia. Olha, talvez você não goste muito da resposta que eu vou dar, mas eu preciso dar para o seu bem, ok? Então aceite e prioridade absoluta, prioridade 0, não é nenhum, 0, é a harmonia conjugal. De vez em quando você entra em choque emocional com o seu marido, de vez em quando existe certa discordância e está um pouco forte ainda entre vocês. Ou entre você e seu marido, ou entre você e seus pais, ou o sogro, a sogra, alguma coisa assim está acontecendo. Então você precisa superar, eliminar isso, harmonizar, se harmonizar do fundo do coração, tá ok?
Então, leia lições para o cotidiano atentamente, com o coração aberto. Não fique se cobrando, não fique se culpando também. Apenas você vai corrigir o que não está certo. Porque então, você está dirigindo, viu que pegou a estrada errada, volta e pega a estrada correta. É isso que você tem que fazer. Sem ficar se condenando, sem ficar se criticando. Pratique com persistência, com fé, amor, aquilo que a Seitione ensina. Há muitas pessoas que não estão conseguindo nada na Seitione, embora seja na Seitione, porque está fazendo tudo friamente e racionalmente. É para rezar, tem que ter fé, fervor e devoção. Fé, fervor e devoção. Yogananda falava muito sobre isso. Então a pessoa fala, como se estivesse lendo o jornal. O seu sentimento é zero. E a oração sem sentimento, sem emoção, sem fé, sem devoção, não tem efeito nenhum. Okay? Não tem efeito nenhum. Por isso, tem que fazer com fé, persistência, com fervor, devoção, e leia a Sutra Antepassados todo dia sem falta. Leia a Sutra na cabeceira dos seus filhos, imaginando fortes, saudáveis, todos os dias sem falta. Não deixe de fazer isso. Quanto mais intensificar essas práticas, será muito mais produtivo, você vai ver a situação melhorando cada vez melhor, e agradeça bastante seu marido todos os dias. Veja o lado bom dele, não fique olhando, não fique com a mente fixa nos defeitos dele, só veja o lado bom dele, agradeça, tá bom? Agradeça muito. Última pergunta. Feminino, 78 anos, viúva. Qual a causa da labirintite? O que fazer para resolver este problema? Pergunto-lhe, a senhora que fez a pergunta, a senhora está lendo a Sutra para os Antepassados diariamente? Não precisa responder, não. Pode responder sozinha, tá ok? Se não estiver, então faça todos os dias sem falta. Quando a pessoa é dominada pela ansiedade, pelo estresse, ela fica muito insegura, muito agitada. Então, pode causar inflamação no ouvido, assim diz os médicos, isso pode causar. Então, essa agitação faz com que ocorra esse tipo de situação. E, às vezes, essa ansiedade, influência de algum antepassado ou ente querido que já faleceu, que causa essa ansiedade. Então, a ansiedade, às vezes, é uma insegurança que a pessoa tem. Mas a ansiedade também pode ser de causa espiritual, como já citei, eu acho que está citado em um dos meus livros. Quando estava em Biúna, veio duas mulheres, e uma delas muito agitada, muito ansiosa, com os olhos fechados, cabeça baixa, e assim, em posição de oração, por favor, me ajuda, me ajuda. Não conseguia nem dar tempo para que eu falasse. Ele falou, faz 3 meses que eu não consigo dormir, me ajuda, estou com medo de morrer, Uma super ansiedade. E aí eu falei, quem está com medo de morrer não é você, é uma pessoa antepassado seu, que morreu e não sabe que morreu, que está com você. Com certeza, não é você. Então, essa pessoa está agora escutando a nossa conversa, eu vou falar para ele, você já morreu, estou falando para ele, não sou vidente, não dá para ver nada, não estou vendo espírito nenhum, mas com certeza ele está do lado. Então, você que está ouvindo, você morreu, seu corpo carnal está no cemitério, esse corpo não é seu, é dela, mas você não morreu, porque você é vida eterna, indestrutível e é vida imortal de Deus. Agora vá para o mundo espiritual. Na hora, menos de 1 minuto, ela abriu os olhos, foi embora, sumiu. 3 meses que ela não abriu os olhos, né? Não era japonês, mas não conseguia abrir os olhos. Então, de vez em quando, deixa eu ver, pergunta 78 anos viúva. Então, por isso que eu falei dessa ansiedade, pode ser de causa espiritual? Então, o mestre cita, eu quero responda consigo mesmo. De vez em quando, vem a imagem do seu marido, de vez em quando sonha com ele. E essa ansiedade pode ser causada pelo seu esposo. Por isso que eu perguntei no início, está lendo o Sutra para os Antepassados todos os dias? Então, o espírito que ainda não tem consciência, não sabe, a palavra é consciência, não tem consciência, não tem a certeza, ainda não sabe onde está meio perdidão, então não tem consciência de que ela é vida, de que ela é imortal, e nessa insegurança, nessa instabilidade, nessa dúvida, ela fica toda ansiosa por causa de tudo que é projeção da mente. Então,
Se acontece isso, de vez em quando, a senhora lembra da idade, lembra do seu esposo, sonha com ele, faça uma oração à parte, especialmente para ele. Em outro horário, para todos os demais antepassados da família do seu esposo, antepassados do seu esposo e seus antepassados também, ok? Pratique mais meditação em Shin Sokan, aí a situação começa a melhorar. Acabou o tempo. Passou. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, é só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV, e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar, e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então, vamos lá. Um abraço para Ilhéus, Bahia, várias pessoas de Ilhéus, Campinas, Jardim Chapadão, Vivi, Itatiba, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, várias pessoas também. Newton, ele escreveu, preletor Heitor, Deus abençoe com saúde para continuar salvando almas através do ensinamento. Muito obrigado. Eu lembrei que quando a pessoa fala assim, Heitor, que Deus lhe dê bastante saúde para continuar salvando a gente. Então, se não for para isso, eu não preciso viver. Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, Copacabana, Goiânia, várias pessoas também. João Pessoa, na Paraíba, Araraquara, São Paulo, Bahia também, muitos baianos, muitas pessoas. Regional Pinheiro, São Paulo, agora essa daqui, cidade de Quinjingue, Bahia, não conheço o nome dessa cidade não. Olha que eu já estive muitas vezes para a Bahia. Quinjingue, meu nome é Maria Senhora de Jesus, que belo nome, hein? Regional Novo Hamburgo. E Luiz Poeira, aqui está, Luiz está aí, olha o que ele escreveu. Reverência, muito obrigado. Pessoas já me disseram que não fazem missão sagrada porque contribuem com outras instituições. Muito bom, continue. A manutenção da instituição é feita principalmente pela missão sagrada. Então, o que ele falou realmente é verdade. E essas aulas são gratuitas, embora gaste energia, tudo assim, mas é gratuita graças à missão sagrada, que pode fazer com que possa cobrir essas despesas, né? E outras coisas mais. E outro detalhe, no começo o mestre não queria pedir contribuição, mas ele demorou 24 anos e mudou de ideia. Por quê? Porque quem sustentava o movimento era o mestre Masaru Taniguchi. No início, ele trabalhando na empresa, como tradutor do inglês para o japonês, a contribuição que ele dava para a Seichona era 76% do salário. Era 76% do salário que ele dava para o movimento, por isso que as 1000 revistas iniciais foram todas do bolso dele, e os direitos autorais que ele ganhava do livro é isso que sustentava o movimento. Só que ele pensou, mas desse jeito o Seichana não vai crescer. Não é movimento de iluminação do Japão, é movimento de iluminação da humanidade, tem que crescer, tem que salvar mais pessoas. Foi por isso que ele criou, então, instituiu a missão sagrada. Aí eu lembrei de uma senhora do Rio de Janeiro, eu estava lá no Rio de Janeiro, ela fez um relato dizendo que conheceu a Seichonê através do programa das palestras da televisão. E ficou curada. Então ela ficava assistindo, mas fala como é que posso contribuir. Eu assistia ao outro, mas todo mundo falava, mas a Seichonê não falava como que podia contribuir. Aí ela perdeu a paciência e começou a participar na associação local e hoje é dirigente, até parece que mora na Bahia agora. Então, porque a Seichonê fica cobrando, fica pedindo, mas por essa razão que também há certas coisas que as pessoas não entendem. Em 1985, eu falei num curso, era só de dirigentes, falei o seguinte, olha, tem um projeto de nós construirmos um clube, vocês querem? A turma, claro, sim, tá bom. Então, o clube vai ter piscina para criança, piscina para adulto, campo de futebol, campo de voleibol, de bocha, de golfe, de trilha, caminhada, e futebol de salão, quiosque com fogão para quem quiser fazer um assado, o que quiser, e alojamento, restaurante, lagoa para pedalinho, etc. Então vai ter funcionários para portaria, para vigias, manutenção, limpeza, cozinha, etc.
Então perguntei, vocês querem esse clube funcionando para vocês? Então, claro, sim, claro, queremos sim. Isso foi na subsede que eu falei, né? E então eles responderam, sim, sim, até parecia que um clube, quando na decisão marca um gol, a torcida, parecia que a torcida gritou, ao invés de gritar gol, gritou sim. Então eu falei o seguinte, obviamente que todas as pessoas, um sócio, precisam colaborar para cobrir a despesa de salários, aluguéis, encargos, outras coisas a mais, certo? Então concordaram com a mensalidade que vai ter, e então falei, sabe onde vai ser esse clube? Não vai ter esse clube. Eu falei, como? Eu falei, não, eu só estou inventando esse clube só para mostrar o que é a missão sagrada. Para entender o que é a missão sagrada. Eu falei, agora entendi que é a missão sagrada. É isso daí, né? Então, se não tivesse a missão sagrada, não teria academia, não existia esse salão, não existiria nenhuma das academias. Então, existe por causa dessas pequenas contribuições que a pessoa faz. Somente livro, a quantidade a receita do livro não é suficiente, principalmente livro da Seitione, que são baratos. E livro de Seitione, eu tenho 4 livros escritos, não ganho nem um centavo dos direitos autorais, é tudo para Seitione, ok? E outro fato que aconteceu, estava a segunda vez que eu fui para o Peru, a primeira vez, eu não lembro. Aí quando eu voltei, fiquei sabendo que uma pessoa de lá, que ajudava, colaborava, estava doente, câncer, e estava internado no hospital, e a situação era muito grave. Eu estava na empresa, trabalhando, quando soube disso, aí liguei para cá, para a sede central, que eu tinha uma funcionária, eu tinha um setor aqui que eu era responsável, e eu trabalhava na empresa, então por telefone, naquele tempo passava fax, e falei para ela, para a secretária, entre em contato com alguém do Peru, e fale para essa senhora praticar a oração do perdão para um rapaz que eu vi que ela tem muito ódio dessa pessoa. E praticar várias vezes, 30, 40 vezes, 50 vezes por dia a oração do perdão, 100 vezes por dia a oração do perdão, e ela estava internada, alguém foi lá no hospital, transmitiu para ela esse recado meu, e 2 dias depois, quando ela estava de pé, entra o médico, aí bronca em cima de bronca, uma bronca, o homem ficou bravo, mas esbravejou contra, o que você está fazendo? O que a senhora está fazendo de pé? A senhora não pode ficar de pé, a senhora tem que ficar deitada, a sua doença é uma coisa muito, muito delicada, e era câncer na fase terminal, não pode ficar de pé, mas não sinto nada, não é possível, não, o senhor pode andar fazer exames, pode verificar que eu não tenho nada, não sinto nada. Depois que começou a praticar, depois que perdoou essa pessoa, ela foi se sentindo bem e não sentia mais nada. Aí mandou fazer uma maratona de exames, ele viu assim e falou, não é possível, trocaram o exame, esse exame não é seu, não é trocar, é de outra pessoa. Mandou fazer outra maratona de exame, e novamente deu igual. Aí ele falou o seguinte, a frase que ele usou, por ética profissional, eu tenho que permitir que a senhora possa ter alta e saia do hospital, por ética profissional. Mas eu, particularmente, não estou acreditando no que eu estou vendo. E a mulher ficou totalmente curada. Mas, pergunta, quem é que curou, né? Quem é que curou essa mulher? Quem dá mais? Um por vez. Quem dá mais? Quem que curou? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Foi missão sagrada. Porque se não tivesse a missão sagrada, eu não teria ido para lá, porque a passagem de missão sagrada, graças à contribuição da missão sagrada, que eu pude viajar lá para ajudar os peruanos. Senão eu não teria ido lá. Então é Deus, é a missão sagrada que fez isso, ok? Vamos para a página 34, página 194, volume 34, página 194, ok? É um caso de cura de dermatose. Então, vamos ler. Quem tiver o livro, quinta linha, quem tiver o livro, acompanha. Ali diz o seguinte, para terminar, o senhor estava conversando, ele falou assim, estava o mestre, mais um grupo de pessoas, ele falou assim, para terminar, eu vou falar um fato que aconteceu comigo, mas que por constrangimento não contei a ninguém até agora.
Algum tempo atrás, meu filho teve uma dermatose e fui contaminado. O pai foi contaminado pela dermatose do filho. Lembrei-me então que numa das páginas iniciais do volume 1 da Verdade da Vida consta a frase: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E resolvi reconciliar-me com as bactérias causadas da dermatose. Quando eu estava lendo aqui, pensei que ele reconciliou com as pessoas. Falando, ele reconciliou com as bactérias, porque a gente vê bactérias como inimigo. Ele falou, eu vou me reconciliar. E o mestre ouvindo. Sentei-me diante do oratório e fiz a seguinte oração de reconciliação. Olha que coisa, parece coisa de doido, né? Ouçam-me, bactérias, ouçam-me, bactérias. Sei que vocês também são seres vivos que querem viver neste mundo o máximo de tempo de vida que cabe a vocês, na espécie de vocês proliferarem. Eu também sou um ser vivo, quero viver e desenvolver-me bastante para poder trabalhar bastante e ser útil ao mundo. Temos, pois, alguns pontos em comum. Vocês querem viver, eu também quero viver, né? Mas acontece que usando o meu corpo como local de proliferação, usando meu corpo como para que vocês possam proliferar, eu também quero dizer, tá, então, temos um caso em comum. Acontece que usando o meu corpo como local de proliferação, vocês estão me causando um grande transtorno, impedindo-me de trabalhar. No universo existem incontáveis lugares onde vocês podem proliferar e agir livremente. Portanto, faça o favor de sair do meu corpo e trabalhar em algum outro lugar vasto deste mundo. Aí, foi o relato que ele contou, e a plateia começou a rir. Talvez vocês estejam pensando que isso seja uma piada, mas eu fiz isso mesmo, essa oração, e reconciliei-me sinceramente com as bactérias. Pode parecer incrível, mas logo fiquei curado da dermatose. Creio que a essa altura, aquelas bactérias estão se proliferando em algum lugar do universo sem me incomodar. Aí o mestre estava assistindo, aplaudiu e gostou do relato. Então, uma coisa que harmonizasse também, ao invés de falar, essa droga, essa porcaria, muito obrigado, reconcilia com as bactérias também. Okay? Outro detalhe que aconteceu, esse daí está na página seguinte. O mestre comentando sobre o ataque epilético, né, que está citado no livro, e o mestre, esse jovem tinha ataques epiléticos porque havia um espírito baixo encostado nele e ficou em estado de morte aparente quando esse espírito foi expulso pelo poder da sutra sagrada chuva de néctar da verdade. Às vezes, na exorcização, a pessoa possuída acaba morrendo, mas esse jovem retornou à vida graças à proteção divina. Então, esse é um detalhe que o ataque, a pessoa tem epilepsia, dentro do lado do psicossomático, é quando existem conflitos entre os pais, entre as pessoas, isso que também é um choque, é igual raios de carga, nuvens de carga positiva com nuvens de carga negativa, quando se chocam, cai um raio. Então esse raio é como se caísse exatamente no filho. Então por isso que pode acontecer. É muito comum, quando existe um choque emocional entre os pais, o filho ter problema de epilepsia. Mas também pode ser um espírito que esteja querendo usar aquele corpo, e também o mestre cita que existe comum quando a mulher tem gêmeos e um dos filhos morre, e o outro filho que morreu pensa que aquele corpo é dele, mas quem está lá é o irmão que está lá. Então acaba também gerando esse tipo de problema. Então, aí eu lembrei que aconteceu com um rapaz que tinha já mais de 30 anos, uns 30 mais ou menos, e ele teve convulsão desde pequeno, e sempre tomava aquele remédio, parece que é Gardernal, uma coisa assim. Aí eu orientei, conversei com ele, com os pais, aí eu fui diminuindo, mas um dia ele voltou a ter um ataque epilético. E a mãe disse que ele caiu no banheiro, e aí ele recobrou a consciência, mas o espírito que estava com ele manifestou no marido, que no passado tinha sido médium. E o mais interessante, isso é uma coisa até interessante, mas é real, aconteceu, o espírito que manifestou era
a esposa do filho, na outra encarnação, na encarnação anterior do filho, ele teve uma esposa, e essa esposa não se reencarnou até então por causa do sentimento de culpa, por ter sido infiel ao marido. E então, quando ele se manifestou, através do pai desse rapaz, e ela chorava nesse dia: será que ele vai me perdoar? Será que ele vai me perdoar? E olha, ele já tinha se reencarnado, já estava com quase 30 anos, mas ela ainda continuava sofrendo por esse sentimento de culpa por causa da infidelidade que ela cometeu. Aí a mãe desse rapaz falou: não, ele já te perdoou, ensinou, só falou uma vez a oração do perdão, faça você a oração do perdão. E ela fez uma vez, o espírito já entendeu e foi embora, nunca mais ele teve ataque, nunca mais teve ataque. E todo mês tinha ataque epilético. Okay? Outro detalhe que aconteceu foi em 1967, 66, eu morava na Água Rasa e teve uma vizinha que o marido, a cada 15, 20 dias tinha um ataque epilético. E ele era carteiro, então caía, sempre machucava. Acho que eu já contei isso daí, né? Mas até que ele foi melhorando, até que quando começava a pressentir que ia ter ataque, ele pegava a suta e começava a ler e o ataque desaparecia. Ou seja, o espírito que estava querendo incorporar compreendia e foi embora. E até que chegou um ponto que nunca mais ele teve ataque epilético. Tá? Então, na página 195, vamos para a página 195. Ali diz o seguinte: praticando ensinamento, as coisas começam a acontecer. 195. Então, na página 125, último parágrafo. Venho frequentando as reuniões desde o dia 16. O título é outro. O título é Cura de uma senhora que tinha o rosto coberto de feridas. Então, no último parágrafo desse texto, dessa folha, venho frequentando as reuniões desde o dia 16. Antes eu era muito teimosa. Quando cismava por algo, ninguém conseguia convencer-me do contrário. Esse é o tipo do pioiento, né, que eu sempre conto. Né? Acho que eu contei já do pioiento. Eu contei na Penha, né? A história do pioiento. Pioiento é aquela mulher que é turrona, teimosa, tinha que ser do jeito dela, teimosa. Aí ela brigava com o marido e xingava o marido: pioiento. Aí qualquer coisa: pioiento. E ele perdeu a paciência e falou: um dia eu vou te amarrar, mulher, vou te jogar no rio para você parar de falar que eu sou pioiento. E ele perdeu a paciência e jogou no rio, ela começou a se afundar. Foi pioiento, quando subia, né? Aí abaixava outra vez, quando estava abaixando, pioiento, novamente subia. E dizem que na terceira já é definitivo, né? Aí quando chegou na terceira, foi se afundando, já não dava mais para falar, então só se via a mão dela, assim, matando os piolhos, né? E aí que essa mulher que está contando o relato é a mesma coisa. Ela disse: antes eu era muito teimosa, quando cismava com algo, ninguém conseguia convencer-me do contrário. Por causa disso, vivia em constante atrito com a minha família, que é constituída de uma filha adotiva e o marido dela. Eu não me dava com o meu genro, e intimamente considerava um empecilho. Todos os dias, quando ele voltava do serviço e me cumprimentava, eu dizia: olá. Deve ter sido uma assim: olá. Mas no fundo eu pensava: tanto faz que ele volte ou não. Como podem perceber, eu era uma pessoa muito difícil trato. Mas depois de ler A Verdade da Vida e conhecer este ensinamento maravilhoso, minha atitude mental mudou completamente. Então a atitude da minha filha e do meu genro também mudou. Meu genro, que antes fazia o possível para se manter distante de mim, passou a fazer-me companhia e conversar afavelmente comigo. Minha filha, que antes, veja como as mentes se comunicam, né? Então ele já captava realmente que antes eu não queria, porque ela não queria conversa, então ele já sentia isso e ficava distante. Mas como mudou o modo dela pensar, ele já sentiu-se muito mais confortável falando com ela. Meu genro, que antes fazia o possível para se manter distante de mim, passou a me fazer companhia e conversar afavelmente comigo. Minha filha, que antes sempre arranjava desculpa para não me atender quando eu lhe pedia para fazer algo ou trazer alguma coisa, passou a me tratar com solicitude. Eu, por minha vez, não somente deixei de ser exigente e implicante,
como também passei a executar com muita disposição alguns trabalhos domésticos como lustrar o piso. Minha filha dizia que não era preciso fazer tal serviço, mas eu respondia que faz bem e abre o apetite. Resumindo, o ambiente da nossa casa ficou tão agradável como os amenos dias, como o tempo ameno da primavera. Estou torcendo para que essa situação continue. Como reflexo dessa mudança, dessa atitude mental, curei-me da doença dos olhos, e os médicos consideravam incurável. Por que ela se curou da doença dos olhos? Porque não queria ver o genro, por isso. Então, não queria ver, e então, quando ela passou a ter a Fábio, já não tinha motivo para ficar com esse pensamento, não queria ver. E a doença dos olhos desapareceu. Até então, eu havia tentado, sem resultado, diversos tratamentos. Frequentei durante muito tempo uma clínica oftalmológica, experimentei a terapia de moxibustão. Moxibustão, quem não conhece, os japoneses conhecem. Eles pegam uma erva e deixam secar, essa erva é medicinal. Aí eles fazem, fica como algodão, e colocam em cima da parte afetada. Muitas vezes, minha mãe sabia fazer isso, muitas vezes a parte afetada não é onde está doendo. Então, por exemplo, eu vi minha mãe fazendo isso quando tinha 9 anos, num vizinho. Ele tinha dores estomacais, e ela fez a moxibustão, aonde? No dedão do pé. Falei, o que tem de ver no dedão do pé? Mas aquela igual a acupuntura, né? Acupuntura. Então, a medicina chinesa é muito avançada nessa parte. Então, por isso que esse moxibustão resolveu o problema de algumas pessoas. E também tomei muitos remédios. Depois que conheci o ensinamento da Seitonê, parei de buscar a cura dos remédios. Há alguns dias, quando chegou um remédio da minha filha, que a minha filha havia encomendado especialmente de um laboratório de Hiroshima, eu lhe disse que não precisava mais de remédio e que jogasse fora o medicamento recebido. Minha filha protestou, mas eu encomendei especialmente enviando dinheiro. Então eu disse, não preciso mais recorrer aos remédios, pois a minha vida está curada. Quanto ao dinheiro que você pagou por esse remédio, faça de conta que comprou a minha doença por 3 ienes. Aí o professor Taniguchi comentou, a cura da doença dos olhos ocorreu porque abriram-se os olhos da mente, né? Então ela passou a ser muito mais amável. E agora faz a pequena recordação, conforme dito, dos livros anteriores. Verdade, volume 7. Você que anda, não significa que estou falando com vocês que estão aqui hoje presencialmente, mas mais de 1000 pessoas que estão assistindo, que estão patinando na vida, que parece que nada dá certo na sua vida. Você que pensa, agora vai dar certo, e no final as coisas desandam, começam a dar errado, e você volta para a estaca zero. À medida que for ouvindo essa explicação, vai fazendo uma autorreflexão. E corajosamente, procure entender e aceitar, e tome a decisão de mudar a si mesmo, ok? Então, esse é o mais difícil, é você vencer a si próprio, você trabalhar dentro de você, fazendo uma introspecção, reconhecer o que precisa ser mudado e mudar o seu modo de viver, procurar melhorar. Então, vamos falar sobre a capítulo 2 da Verdade da Vida, volume 7. O caminho é Deus que preenche todo o universo. Procure estar sempre preenchido de luz de Deus que ilumina o universo. Quando o homem esquece a luz da alegria, começa a ser dominado pelos pensamentos sombrios. E deixando-se dominar por pensamentos sombrios, muitas dificuldades e atribuições sobrevirão. Mas se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão, todas as coisas da vida irão bem. Tá? Aí, estão vendo? Estão vendo o quê? Copo com água. O que tem nessa taça? O que mais? Ar, né? Ar. A água não ocupou 100% da taça, está vendo? Não ocupou 100% da taça. E se você der espaço para a sua mente ficar ocupada com pensamentos tristes, é a mesma coisa que a água, né? A parte que está vazia, você deixa a sua mente ficar ocupada com outras coisas tristes, a consequência é você ter uma vida triste. Então, além de não ter pensamentos sombrios, o que é mais importante? Além de não ter pensamentos sombrios para melhorar a sua vida,
Pensamento sombrio só traz consequências sombrias. Quem planta, colhe, certo? Sentimento de gratidão. Desenvolver mais o sentimento de gratidão. Então, vamos ver. Por quê? Porque o ingrato menospreza tantas dádivas que ele recebe de Deus. Há muitas pessoas que reclamam do pai que faleceu e deixou somente uma casinha para ele. Reclamam do pai. Ao lembrar do pai, ao invés de dizer obrigado, pai, fica com raiva do pai. Só me deixa essa coisinha pequena. Mas ele se esquece que o pai era pobre, mas ele conseguiu comprar uma casa. Então, por que não faz o mesmo? Ao invés de reclamar, ao invés de ficar com ódio, né? E o filho não se esforça como o pai se esforçou. Então, isso é um sentimento de ingratidão. Ingratidão não quer ver as graças que tem, é ingratidão. Resolve mudar de país, vai para outro país e fica mais pobre ainda. Aí vai dizer o quê? Eu era feliz e não sabia. Além da ingratidão, tem preguiça de trabalhar. Agradeça porque tem trabalho e agradeça porque você pode trabalhar. Agora, o filho, olha, está escrito lá, é fato verdadeiro. O filho foi morto e por perseguição política na Venezuela, ele conseguiu refugiar-se para o Brasil. Chegou no Brasil, começou a trabalhar numa oficina mecânica e depois como artista de rua, cantando na rua. Esse homem, sabe o que é? Doutor Oswaldo José Ponce Pérez. Ele foi juiz federal, juiz de corte federal, lá em Caracas. Estudou, chegou a ponto de ser juiz, mas deixou tudo para trás por causa das questões políticas e conseguiu chegar em Boa Vista, em Roraima. Hoje, depois que ele trabalhou como mecânico, trabalhou como artista de rua, agora ele passa a trabalhar na parte jurídica como conciliador da vara itinerante de Boa Vista. Então agradeça porque você mora no Brasil. E continuando com o texto, mesmo que viva com base em corretos princípios, dificilmente o homem conseguirá vencer na vida se mantiver a mente sombria. A pessoa pode ser muito correta, pode ter pensamentos bons e tal, mas se viver de forma triste, o futuro não vai ser bom, vai ser triste também. Então, ele deve manter a mente alegre e dedicar-se ao trabalho com grande ânimo. Trabalhar com ânimo, ok? Esse trecho que nós lemos agora é do senhor Monetada Kurozomi, que foi fundador da seita shintoísta Kurozomi. O senhor Kurozomi não escreveu por teoria, ele escreveu porque é uma experiência da vida dele. Entre uma semana, no período de uma semana, morreram 2 pessoas da família dele, o pai e a mãe, menos de uma semana. Então ele ficou muito abalado, muito triste, foi um choque muito forte. E ficou com tuberculose, muito triste, acabou ficando doente, e o médico já desenganou, não tem cura, mas ele, um dia, uma luz espiritual brilhou a mente dele, e ele começou a sentir uma paz, uma alegria e uma gratidão. É graças, muitas graças que a pessoa sente quando ela se conecta com Deus. Com certeza foi um anjo que apareceu, iluminou a mente dele, então ele começou a sentir muita gratidão. E passou a viver com gratidão, alegria e otimista. É de braços abertos, agora eu estou falando mudando do tema, rapidamente. A Aparecida de Goiânia recebe centenas de imigrantes de Haiti. Fugindo da crise econômica que assola o país da América Central, milhares de haitianos buscam abrigo no Brasil. Em Aparecida, 980 pessoas foram acolhidas pela cidade. Quem escreveu isso foi a prefeitura da cidade de Aparecida de Goiânia. Então, olha aqui o pessoal, né? Feliz da vida que agora tem a carteira profissional. Esse daqui, da direita, é de Cuiabá, que acolheu 3.556 haitianos. Né? Agradeçam, porque nós moramos no Brasil. Agradeçam, não é verdade? Acabou o tempo. Muito obrigado. Quero convidar você a participar de um seminário para jovens nas academias de treinamento espiritual da Seiichi Orangi. Em especial, nós estamos retornando seminários para jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. E este é o primeiro seminário que estamos
promovendo depois de bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas academias da Seichonoye espalhadas por todo o Brasil. E, em especial, a temática é gratidão aos pais. A Seichonoye trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse seminário. A gratidão aos pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um seminário de gratidão aos pais em uma das academias da Seichonoye. Então se programe, participe deste seminário de gratidão aos pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo. Prepare-se para ser abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida no mesmo palco. Na tarde de domingo, dia 6 de novembro de 2022, celebraremos a 36ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idiomas japonês e português, com o tema Fé, o caminho para a paz. Direto do Salão Nobre da sede central, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você é nosso convidado para assistir, no conforto da sua casa, a palestras sobre como manifestar a prosperidade e concretizar a harmonia familiar como caminhos para a paz mundial a partir dos nossos próprios lares. Uma roda de conversa muito especial versará sobre as ações cotidianas que formam o cidadão ético, fator decisivo para o destino da humanidade em tempos de conflitos e desafios globais. Com muita interação com a audiência virtual, somada com a animação do público presente, teremos relato de experiência, belíssimos hinos sagrados e performances artísticas que darão um toque especial de refino e encanto, transformando a atmosfera da sede central e de cada lar que estiver assistindo em uma celebração da grande vida que liberta a alma, abre caminhos e ilumina toda a sociedade. 36ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idiomas japonês e português. Fé, o caminho para a paz. Domingo, 6 de novembro de 2022. Inscreva-se e seja abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida que iluminará o seu lar, aprofundará a sua fé e abrirá todos os caminhos. Mais informações pelos seguintes contatos: Sou Aikai 11 5014 2215, Shiro Hatokai 11 5014 2299, ou acesse www.sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigada!